Queridos irmãos, queridas irmãs, e os que nos acompanham pelas mídias sociais, boa noite. Sejam muito bem-vindos. O estudo de hoje é a parábola, o fariseu e o publicano. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Inicialmente, como é de nosso costume, como é de praxe, façamos uma prece levando o pensamento até Jesus, aos nossos mentores, aos nossos benfeitores e espíritos protetores, para que nos guiem, nos intuam, nos clareiem os pensamentos para o estudo que levaremos esta noite. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Nós, quando começamos a falar de parábolas, nós temos que contextualizar elas. O que é uma parábola? A parábola é uma pequena história com finalidade de expressar o ensino moral. Por trás das parábolas, embutida nelas, tem sempre esse ensino moral. Muitos dos que ouviam Jesus falando em parábolas não compreendiam. Daí os discípulos perguntaram a ele: por que falas em parábola? E Jesus respondeu: porque a eles não são essas mesmas palavras, mas sim, eles ainda não são dignos de compreender, mas a vós, sim, vocês são dignos, porque já entendem, têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14, está escrito: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, orava desta forma: ó Deus, graças te dou. Não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros. Nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, de pé, à distância, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, sou pecador. Digo-vos, acrescentou Jesus, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui também a gente precisa contextualizar quem eram os fariseus, quem eram os publicanos. Os fariseus eram obedientes das práticas exteriores, do culto, das cerimônias. A religião para eles era uma aparência de virtudes. Preferiam sempre a letra da lei que mata ao espírito que vivifica. Eram hipócritas, inimigos das inovações, por isso eram conservadores, cheios de orgulho e do excessivo amor ao domínio. Eles tinham um ódio, uma aversão especial aos publicanos, a quem consideravam gananciosos e também porque tinham que pagar os impostos aos publicanos. Dessa forma, os publicanos eram, para os fariseus, homens desprezíveis da baixa sociedade e cheios de mazelas, ladrões, injustos, adúlteros. Jesus muito se ocupou em desmascarar essa hipocrisia dos fariseus
Então ele julgou acertado contar essa parábola, em que essas principais figuras são o fariseu e o publicano. Jesus quis mostrar que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família, o orgulho pessoal e o orgulho em si mesmo é mais prejudicial à salvação do que sendo publicano, como os fariseus acreditavam que eram. E ainda quis Jesus demonstrar que no publicano, com todos os seus defeitos, ainda se encontrava um gesto de humildade, o que não estava acontecendo com o fariseu. O publicano conhece os seus defeitos, sabe que é pecador, nem ousa levantar os olhos para o céu. Limita-se a bater no peito e dizer: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Enquanto que o fariseu reconhece em si só qualidades boas, e a sua prece é uma acusação aos outros, até ao publicano que estava ali, pedindo ao Senhor o perdão de suas faltas. O orgulho é um monstro devorador, destrói todas as qualidades do Espírito, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, eleva a dignidade dos justos. E Kardec explica que os fariseus formavam uma das mais influentes seitas judaicas à época de Jesus. Tomavam parte nas controvérsias religiosas, cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismos. Conservadores, apresentavam e aparentavam severidade de princípios. Os publicanos, na época de Jesus, eram cobradores de impostos, corriam muitos riscos, e algumas das riquezas que muitos adquiriam eram frutos de lucros escandalosos. Essa parábola do fariseu e do publicano destaca os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. E esclarece também a respeito das qualidades da prece. A maneira correta de orar é um aspecto relevante no estudo dessa parábola. Indica que uma prece deve estar sempre revestida de humildade, como agiu o publicano, e não com orgulho, como fez o fariseu. A prece é um recurso divino em nosso benefício. Não basta orar, é preciso saber como nos dirigir ao Senhor da vida, sintonizando com os espíritos superiores que nos concedem o necessário conforto moral para enfrentar as dificuldades e os desafios que são próprios ao nosso crescimento. A prece deve ser cultivada a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nestas lutas ásperas que nós estamos o tempo todo enfrentando. Elas são necessárias, e não para que sejam revogadas as leis de Deus. Nós, nesse momento atual, não adianta orar a Deus pedindo que venha calor, porque nós estamos no tempo do frio, muitos batendo queixo tremendo de frio. Essa prece vai ser inócua, tanto aos nossos benfeitores quanto a Deus. Não há uma derrogação das leis divinas. Precisa destacar também no trecho evangélico essa frase: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Muitas vezes a gente está lendo os trechos dos evangelhos e frases como essa passam despercebido. Lucas destacou isso. Há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Mas confiar em si mesmo não é condenável. Eu preciso ter confiança em mim.
mas não demonstrar uma confiança excessiva que se sabe e na fé que abraça. Quando Jesus faz esta ponderação, registrada nesse versículo, fala do excesso de confiança, que conduz a pessoa a julgar-se como sendo uma referência de justiça. É um tipo de comportamento alimentado pelo orgulho e pela vaidade. E nos transformam em pessoas orgulhosas e arrogantes, a ponto de desprezar os outros, o que pensam e o que fazem, que era o que o fariseu fazia naquele instante. Do orgulho procedem todas as megalomanias, das mais grotescas às mais perigosas. São incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no coração humano, ocultando-se e disfarçando de todas as formas. É assim que vemos pessoas cujas palavras, escritas ou faladas, são amenas e cheias de doçura, mas ao sentirem-se melindradas do seu excessivo amor próprio, são transformadas em verdadeiras feras, insultando e agredindo na defesa do que chamam de dignidade. Alguém aqui já fez uma crítica para uma pessoa e essa pessoa se sentiu extremamente melindrada? Aí nós vemos o quanto essa pessoa é orgulhosa. Se foi para nós que recebemos uma crítica e nós ficamos extremamente melindrados, mostra o quanto nós somos orgulhosos. E esse orgulho atravanca a nossa vida. Diz a parábola, disse Jesus: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Jesus escolheu esse cenário muito bem. Quando se vai a um templo a orar, a gente vai revestido de uma certa doçura, de uma certa humildade. Por que isso? O templo, em qualquer lugar, uma casa espírita, uma sinagoga, uma igreja católica, um templo evangélico, todos são um templo para se orar. E quando nós vamos a um desses espaços, nós temos que saber que é um espaço destinado às práticas religiosas. O que é uma prática religiosa? O que nós fazemos na prece, na oração? Nós louvamos, agradecemos ou pedimos. É sempre que nós vamos para o templo. E quando esses 2 homens subiram ao templo, subir significa se elevar. Eles foram a orar. E quando alguém, religioso ou não, entra no templo, assume de forma espontânea uma postura contrita e respeitosa. Essa posição foi rejeitada pelo fariseu e assumida pelo publicano, de acordo com o que nos conta Jesus. Mas o templo também tem outro significado, é um significado subjetivo, é o nosso templo íntimo. Nós temos conosco um fariseu e um publicano. Tem também uma parábola a respeito de 2 cachorros, 2 lobos, um raivoso e um dócil. Qual deles que vai preponderar? É aquele que nós alimentarmos. Esse é o templo subjetivo, é o nosso coração, é onde nós estamos mais em contato conosco. O Espiritismo ensina que à medida que evoluímos, santificamos também este templo íntimo, aperfeiçoando sentimentos, pensamentos, palavras e orações. Os personagens da parábola, que são o fariseu e o publicano, eram elementos de destaque na sociedade judaica, na época de Jesus. Nós vemos na figura do fariseu as pessoas que não se misturam com as outras
por escrúpulo ou por temor de serem por elas influenciadas. Em geral, são detalhistas, personalistas, isolados em ideias e posições, inclusive na prática da lei de Deus. Passam pela vida quase sempre indiferentes às necessidades dos semelhantes. Nós vemos que na parábola o fariseu está olhando muito para si próprio e se comparando com os outros, mas de maneira que despreza os outros e não para ajudar. Costumam ser pessoas cultas, mas vaidosas do saber que possuem. Mostram-se autoritadas e exigentes em relação às pessoas que lhes são subordinadas. Esse espírito do farisaísmo ainda está em muitos de nós. Estamos empenhados na luta do crescimento, mas ainda muito distanciados da capacidade de amar. Nós, em termos históricos e nos evangélicos, nós sabemos de fariseus que foram distintos, entre eles Nicodemos, que está no Evangelho de João, de Gamaliel, que foi professor de Saulo de Tarso, e o próprio Saulo de Tarso, que depois se transformou em Paulo de Tarso, também eram fariseus. Então, a opção de Jesus para ilustrar a parábola com esses dois personagens sugere que foi proposital e nos permite refletir no programa de melhoria que estamos empenhados. Estamos colocando em prática as lições que nos chegam do plano maior, do mundo dos espíritos. O nosso desejo é seguir o comportamento do publicano. Devemos ficar atentos de que ainda trazemos muitas características da postura do fariseu, no nosso psiquismo e em nós próprios. O fariseu, estando de pé, orava consigo, dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A oração do fariseu tem expressões infelizes. Reflete orgulho, considerado como vaidade, que pode conduzir à falsa crença de que, sendo religioso ou praticante de uma religião, é uma criatura melhor, superior, iluminada ou escolhida por Deus. A vaidade de alguns religiosos pode ser entendida como uma exacerbação do amor próprio, confiante que Deus se sente honrado em tê-los como adeptos. Deus tem que ser honrado por eu ser crente nele? Essa é a postura do fariseu. A posição em pé indica a forma de demonstrar respeito, comum entre os religiosos da antiguidade. Mas nós sabemos que a posição do corpo não confere maior ou menor respeito ao ato de orar, mas sim a postura íntima de quem ora. Estando em pé, sentado, deitado, agachado, se a prece foi sincera do coração, não importa a forma que ela é feita. Mas o fariseu fazia questão de estar em pé. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. O Espiritismo reconhece boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não apenas de lábios. A qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de palavras, que são simples adornos. Cada prece deve ter
um alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma, numa palavra, deve fazer refletir. Somente essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. O fariseu não fez uma prece, mas sim um vaidoso autoelogio. Identificado nessas frases: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Aí Jesus vem nos esclarecer, e Kardec comenta: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não se coloque em evidência, antes ore em secreto. Não finjas orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Quando nós orarmos, não nos compararmos com os outros, mas sim olhar para nós e ver o que tem mal em nós e corrigir essa falha. É para isso que existe a questão 919 de O Livro dos Espíritos, como se tornar melhor nessa encarnação. E Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo, como disse o sábio da antiguidade, ou fazei como eu fazia quando estava na carne. Ao fim do dia, passe em revista o que fizestes durante o dia, retenha o que fez de bom e peça orientação ao seu Espírito guia, e ele vai te orientar. O que vale na prece é o sentimento. Ironizar, fazer comparações infelizes é fugir aos padrões de que se deve revestir. Orando, devemos nos colocar em estado de humildade, de receptividade. A personalidade orgulhosa e vaidosa do fariseu revela também preconceito e discriminação. A postura do fariseu transmite significativa lição. Devemos ter cuidado para não nos julgarmos melhores apenas porque ocupamos posição de destaque no meio social ou profissional no qual estamos inseridos. O que diferencia uma pessoa da outra são as qualidades do seu espírito. Aí Rodolfo Caligares vem nos instruir que, aos olhos de Deus, não basta que nos abstenhamos do mal e nos mostremos rigorosos no cumprimento de determinadas regras de bom comportamento social. É necessário reconhecer que todos somos irmãos e não nos julgarmos superiores a nossos semelhantes, por mais culpados e miseráveis que pareçam, nem desprezá-los, porque isso é falta de caridade. Quando o fariseu afirma: não sou como os demais homens, nem ainda como esse publicano, além de ser improcedente, indica o desprezo que ele tinha pelos publicanos. Quando ele falava consigo próprio, ele só se aceitava como uma pessoa justa,
Mas nós também temos que ver nos evangelhos alguns publicanos de destaque. Mateus, que era o Levi, estava na coletoria quando Jesus passou por ele e falou: vem. E Levi foi ser o apóstolo de Jesus e um dos evangelistas. Não podemos esquecer também que Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que para ver Jesus, Zaqueu, que era baixinho, teve que subir numa árvore. As práticas religiosas da lei mosaica determinavam o jejum e o pagamento do dízimo como conduta dos fiéis. O jejum ainda é usado no nosso meio, ainda atualmente. Ele pode ser entendido como uma abstinência, uma privação física, moral ou intelectual, que pode ser de livre e espontânea vontade. Devemos fazer jejum dos maus pensamentos. Estes nos chegam o tempo todo. Das palavras e ações contrárias ao bem. É o jejum que nós fazemos para a nossa reforma íntima. E Jesus não prescreveu o jejum de alimentos aos seus discípulos. E o publicano, de pé, de longe, ainda nem queria elevar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A palavra justificado que está sendo dita aqui, quando ele desceu justificado, significa que ele desceu com os pecados perdoados. Ele desceu perdoado, enquanto que o fariseu não. O publicano tinha uma posição humilde, de respeito, de longe, ao se dirigir em prece a Deus. Emmanuel comenta: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva. Sobretudo, afeiçoa o coração ao servidor divino. Lembremos-nos de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas promessas, mas somos nós que devemos aproveitar a possibilidade, aprendendo com a sabedoria da vida. Nós vemos muitas romarias, eu mesmo já fiz algumas peregrinações até Aparecida. São pagas de promessas. Nós conhecemos uma história brasileira do pagador de promessas. Não é o Senhor que precisa que nós paguemos as promessas. Muitas vezes a promessa sendo uma barganha para com Deus. Eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa. Nós pedimos bênçãos a Deus e nós nos afligimos. Está também escrito: eu não quero desespero, eu quero, não vos afligeis, mas sim misericórdia, que se faça misericórdia e não a aflição. Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além da atitude humilde, o publicano demonstra que conhece os seus defeitos, sabe que é pecador. Daí nem ousar levantar os olhos para o céu. Indalício Mendes nos disse: é preciso que se entenda humildade e humilde como condição de pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada, nas atitudes e nas palavras.
Humilde é contrário de arrogante, presunçoso, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. Humilde aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo o excesso alheio para depois, serenamente, restabelecer a normalidade da situação. A humildade é talvez a mais difícil das virtudes a ser conquistada nesse mundo atual, que é governado pelo materialismo e que enfatiza o orgulho e a vaidade. O último versículo do texto de Lucas diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nos faz refletir que a humildade deve e pode ser exercida por meio do serviço ao semelhante, em nome de Jesus. E nos esclarece o irmão X: onde está a humildade à disposição de servir fielmente Jesus? O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja onde for. É através da nossa humildade, sabendo que somos pecadores, igual nos relata o publicano, que nós vamos voltarmos para casa justificados, com os nossos pecados perdoados. E não há perdão dos pecados se nós fizermos e praticarmos a misericórdia, a caridade. Se nós nos julgarmos pecadores, que pecado nós fizemos? Que mal nós fizemos? Sendo humildes, como publicano, e não arrogante e orgulhoso como fariseu. A lição da parábola de hoje é isso: é exaltar a humildade, condenar o orgulho e nos mostrar a forma correta de orar. É o que tínhamos para hoje. Agradeço a atenção de todos e, para finalizar, uma prece de agradecimento. Agradecemos, ó Deus, da forma que o publicano fez, humildemente, a oportunidade de estarmos com os ensinamentos de Jesus, a oportunidade de podermos bater no peito e dizer: somos pecadores, estamos aqui, Senhor, para te servir, para trabalhar na tua seara, para sermos melhores hoje do que fomos ontem, esperando amanhã sermos melhores do que somos hoje, porque a cada dia devemos nos melhorarmos e exaltar a vossa bondade, Senhor, em todos nós, nos conduzindo para melhores dias. Que possamos voltar para casa justificados. Que assim seja.